Bem, irmãos, amigos, que a paz de Deus envolva todos nós nesse momento, nessa oportunidade que nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre assuntos tão esclarecedores, tão consoladores, que auxiliam a cada um de nós na nossa caminhada. Que Deus continue nos iluminando hoje, agora e para todo sempre. Nós vamos abordar hoje um tema intitulado, que está lá registrado no Livro dos Espíritos, mais precisamente no seu livro 4, no capítulo intitulado Esperanças e Consolações, no seu capítulo 1, que fala de penas e gozos futuros. E aí ele vai falar da felicidade e infelicidade relativa. Pois bem, sabemos, a doutrina espírita nos coloca, os espíritos, amigos espirituais, nos ensinam que todos nós estamos em um processo continuado de transformação, um processo continuado de evolução. Nesse processo de evolução, a gente entende não só a vertente material, mas também a vertente espiritual e, claro, a vertente, vamos dizer assim, consciencial, o lado psíquico, o lado emocional também do indivíduo. E no passado tempo, através das sucessivas encarnações que nós estamos sendo submetidos, vamos aos poucos revendo, refletindo os nossos próprios conceitos, os nossos próprios valores, as nossas próprias definições. Nesse processo, já que nós estamos nesse contínuo de transformação, de evolução, a nossa consciência vai se ampliando, porque com o passar do tempo, através das experiências que vamos vivenciando nas sucessivas encarnações, como também no próprio mundo espiritual, esse arcabouço de experiência vai crescendo. Os nossos conceitos, como bem falei, os nossos valores vão sendo revistos. Tudo isso com a finalidade, efetivamente, nós alcançarmos uma condição espiritual, se não uma perfeição bem próxima à absoluta. Absoluto nós nunca vamos chegar, porque seria isso se igualar a Deus, mas chegar em uma perfeição pelo menos relativa. Sairmos, melhor dizendo, desse quadro que nós nos encontramos. Rapidamente aqui, relembrando, sabemos que nós, atualmente, no planeta Terra, nós estamos vivendo planeta Terra, numa condição de provas e expiações. Passamos pela fase primitiva, chegamos ao estágio de provas e expiações, que é o nosso atual. Estamos nos aproximando do mundo de regeneração, depois chegaremos mais um tempo aos mundos ditosos, para posteriormente chegarmos à condição de mundos felizes. Isso é uma classificação que está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, muito mais assim, mais para efeitos didáticos, para nós podermos ter uma ideia, temos algumas informações assim um pouco mais concretas para conseguirmos compreender a nossa mensagem. E nesse mundo de provas e expiações, o mal ainda ele sobrepõe-se ao bem. Existe o bem, mas o mal ainda ele se sobrepõe. Chegando ao mundo de regeneração, vai haver um certo equilíbrio entre essas duas vertentes, o bem e o mal. No mundo ditoso, o bem já sobrepõe-se ao mal, e nos mundos felizes só reina efetivamente o bem. Pois bem, e nesse processo, nessas mudanças de mundo, implica-se que os espíritos que habitam esses mundos, as suas consciências vão sendo ampliadas. A capacidade de percepção dessas almas, do mundo, da sua realidade, do seu eu, do mundo que está à sua volta, vai se alterando. Ele vai compreendendo
com o passar do tempo, a funcionalidade da vida, o mecanismo da vida, para tentar se adaptar da melhor forma possível, para a partir daí ele extrair o que de melhor a própria vida oferece para o seu processo evolutivo. Claro, já que nós estamos nesse processo de transformação, a gente começa a entender que os nossos próprios conceitos, os nossos próprios valores e nós mesmos caem num relativismo. Por que relativismo? Relativismo porque a partir do momento que nós estamos ampliando as nossas consciências, a partir do momento que nós estamos crescendo, que os conhecimentos vão se modificando, a nossa compreensão vai sendo alterada, aquilo que hoje nós temos muitas vezes como um conceito de verdade, amanhã ou depois isso pode estar completamente modificado, como acontece atualmente. Até na própria ciência material, estamos vendo nos dias atuais a revolução aí que a tecnologia vem produzindo nos mais diversos segmentos das ciências humanas, e determinados conceitos ou tecnologias, como falei, eles vão se alterando. Aquilo que era utilizado hoje, daqui a mais algum tempo, já não mais vai ser utilizado, porque a tecnologia avançou e teremos recursos cada vez mais sofisticados. Determinados conceitos que se discutem hoje nas escolas, ou que se discutiu no passado, daqui a mais algum tempo eles perdem o sentido. Por quê? Porque a humanidade vai passando por esse processo de ampliação dessa consciência. Então o conceito de felicidade e de infelicidade, para nós, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, principalmente na condição de espíritos, ele também vai se relativizando. Porque absoluto, só Deus. Não é? O absoluto de Deus, para ser absoluto, porque se diz que Deus é absoluto, porque Deus é eterno, Deus é imutável, Deus ele é independente, Deus ele é incondicional, Deus ele é completo. E já o relativo que somos nós, que fazemos parte do relativo, nós somos incompletos, nós somos dependentes e também dependemos proporcionalmente, ou estamos vinculados proporcionalmente a algo ou alguma coisa. Daí, você perceber nesses três conceitos do absoluto e do relativo, você já começa a entender aí uma diferença. Então, Deus é o único que nós podemos considerar como sendo absoluto. Os demais ficam sempre no campo do relativo, porque nós estamos constantemente em processo de mudança. As leis de Deus é que não modifica. Deus, ele cria para a eternidade e nós, espíritos, criamos para a transitoriedade. E nessa transição nós vamos, cada dia que passa, cada vida que passa, cada estágio que nós vamos vencendo, vai modificando a nossa realidade, os nossos conceitos. Então esse conceito de felicidade e infelicidade, ele passa a ser relativo. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, não é, se no mundo em que nós vivemos, o homem pode gozar de uma felicidade completa. E os Espíritos respondem que não. Até porque o mundo, como bem falei, é um planeta de provas e de expiações. Já sendo um planeta de provas e expiações, nós já começamos a perceber daí e entender que essa felicidade completa nesse mundo que nós vivemos não é possível. Jesus já alertava: meu reino não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Jesus já alertava, justamente pelo nível espiritual que nós nos encontramos, pelo nível espiritual que o planeta se encontra. Então não há como, não há possibilidade de gozarmos de uma felicidade completa, mas poderemos ter momentos de felicidade ou gozar, de certa forma, de uma felicidade relativa. Mas o que é que acontece nesse processo? Quais são os complicadores, muitas vezes, que essa relativização pode trazer? Sabemos ainda que somos espíritos imperfeitos. Na nossa estrutura psicológica, emocional, existem sentimentos menores, como egoísmo, vaidade, orgulho, prepotência, arrogância, o ódio, a vaidade e tantos outros sentimentos que eles assemelham, que acabam sabotando o nosso processo evolutivo, que dificultam a nossa percepção da vida, a nossa melhor compreensão da vida, a nossa melhor compreensão do nosso papel dessa vida.
Então esses sentimentos acabam dificultando esse processo. Então o que acontece? Muitas vezes, por sermos muito materialistas, muito vaidosos, o que é que ocorre? Muitas vezes pegamos a nossa felicidade, né? Já que nós somos assim ainda, como bem falei, materialistas, nós depositamos a nossa felicidade ou colocamos condição para alcançar essa felicidade, adquirir, por exemplo, valores que são apreciados, que são ditados pelo mundo material. E aí saímos meio que transloucados na busca por esses valores, achando que com isso vamos ter ou vamos garantir a nossa felicidade, quem sabe até uma felicidade absoluta. Mas sabemos que os valores do mundo transitório, os valores que o mundo nos oferece, são valores perecíveis. Os bens materiais, propriamente dito, os títulos acadêmicos que porventura você conquiste, as posições sociais de destaque que você alcance durante a sua trajetória aqui na Terra, eles são transitórios, eles são passageiros. Os materiais são perecíveis, eles passam com o tempo. Sem falar que quando você desencarna, quando você vai de retorno ao mundo espiritual, aquilo que você tinha, você não pode mais levar. Você só vai levar aquilo que você é. Aquilo que você tem a nível material vai ficar, mas aquilo que você é, isso você vai levar. Então aí você percebe que esses títulos acadêmicos, esses títulos que a sociedade pode ter lhe conferido, as suas conquistas de ordem material, tudo isso vai ficar aí. Você não vai poder levar isso para o mundo espiritual. Então, deixa muitas vezes assim até uma sensação, acredito eu, chegando no mundo espiritual, que podemos ter percebido que perdemos tempo, ou melhor dizendo, dedicamos muito tempo da nossa vida para a conquista desses valores que nós efetivamente não poderemos levar. Isso deve produzir até uma certa frustração para o espírito, porque o espírito viu que lutou tanto, passou 70, 80 anos aqui, 90 anos na vida, enfrentando as dificuldades para conquistar e manter esses valores, achando que isso vai garantir a felicidade, quando na verdade não é isso que ocorre. Então você começa a perceber aí que isso é um complicador para a conquista dessa felicidade. Como também para o próprio conceito de infelicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, para você, no nível de consciência que você se encontra, você pode estar em um patamar tal que você pode se achar infeliz. Você pode ter alguns bens materiais, alguns títulos, mas pode se considerar uma pessoa infeliz. Ao passo que existem pessoas que têm bem menos do que você a nível material, condição econômica, grau de instrução, formações acadêmicas, profissionais, porventura você tenha. Essa pessoa pode ter bem menos, podem, às vezes, nem ter. As pessoas podem nem ter e se considerarem pessoas felizes. Ao passo que você tem esses valores, é portador desses atributos e se considerar uma pessoa infeliz. A mesma coisa da discussão para o supérfluo. Em princípio, o supérfluo nós sabemos, né? É algo que pode ser dispensado, é aquilo que não é necessário para a vida. Mas o que é efetivamente o supérfluo? Muitas vezes o que é supérfluo para mim pode não ser para você. Para você, de certa forma, pode ser o essencial. Não é? Entendo, por exemplo, que você consumir bebida alcoólica, para mim, é supérfluo. Mas para aquelas pessoas que vivem desse comércio, da comercialização da bebida alcoólica, para ele, a bebida alcoólica não é supérfluo, é o meio de vida, a partir daí, do comércio, dessa atividade, da produção desses produtos aí, dessas substâncias, vamos dizer assim, é que ele vai tirando, vamos dizer assim, a sua renda, o seu ganha-pão. Então, para mim é supérfluo, mas para essa pessoa pode não ser. Então, perceba que até o próprio conceito de supérfluo, você começa a perceber uma certa relativização. Uma certa relativização. Percebemos muitas vezes pessoas, eu conheço algumas pessoas, vocês devem também conhecer alguém, pessoas que por não conseguirem muitas vezes, por mais espantoso que possa parecer, porque não conseguiu muitas vezes trocar o carro, né, adquirir um veículo mais novo. Tem pessoas que chegam ao ponto muitas vezes, desculpa, de cair até num processo depressivo, porque ele não conseguiu esse ano trocar o seu automóvel.
E existem pessoas, muitas vezes, que estão lutando aí para poder tentar adquirir uma bicicleta. E muitas vezes adquirem essa bicicleta e são tomados por uma felicidade. E eu passo que essas pessoas estão tentando trocar o automóvel, já tem um, estão tentando trocar, por não conseguirem, se tornam infelizes. Então vejam só como esses conceitos, não é, do que deve ser valorizado, o que não deve, o que é considerado felicidade, o que não é felicidade, essas coisas vão se alterando. Isso é uma característica dessa relativização, desse processo de transformação, de ampliação das nossas consciências. Se nós retomarmos ali a época de Jesus, 2000 anos atrás, era uma prática, era considerada inclusive uma atividade de lazer, levar os homens, os cristãos, para aquelas arenas e ali serem aquelas pessoas atiradas à arena para serem devorados pelas feras, pelos leões famintos. E as pessoas iam para ali para assistir, para apreciar aqueles espetáculos. Aquilo é considerado um espetáculo, é como se fosse um lazer para essas pessoas. E esse tipo de comportamento, de prática, era chancelado pelo poder político dominante da época. Hoje, nos dias atuais, século XXI, isso é considerado uma barbárie. Uma barbárie, pelo menos 90% do mundo é considerado uma barbárie. Se você estiver fomentando algo dessa natureza, você vai ter sérios problemas com a própria sociedade, com os povos, porque isso hoje é inadmissível, uma prática dessa natureza ser considerado um lazer, não é? Ser considerado um entretenimento. É um absurdo muito grande você ter uma atividade desse gênero ou similar. Então, percebam que tudo isso ele vai sendo modificado, e isso é natural. Na sua própria vida, você tinha determinados conceitos quando você estava ali na infância, passou a adolescência, chegou à juventude, chega ali à meia-idade, depois você chega ali à chamada terceira idade, você vê que os seus conceitos, os valores vão se modificando. Até o próprio conceito de felicidade. Para o jovem, muitas vezes, a felicidade dele é ir para a festa, não é? Apreciar ali um grupo musical que está na moda. Então, quando ele vai, ele sai ali de certa forma meio que realizado. Então, às vezes, para você que já passou por essa fase, já está com a idade muitas vezes um pouco mais à frente, isso não mais lhe preenche, isso não mais responde às suas necessidades, e você acha aquilo supérfluo. Você sabe muitas vezes que aquilo não vai trazer felicidade, mas pelo contrário, pode até comprometer a sua felicidade e você se tornar efetivamente uma pessoa infeliz. E percebemos que nos dias atuais, nessa fase de transição que nós estamos vivendo, você assiste aí que a humanidade, como diz o nosso querido Divaldo Franco, em uma palestra, coisa de mais ou menos uns 60 dias atrás, hoje nós estamos em dezembro de 2023, ele dizendo que as pessoas estão, de certa forma, destruindo as suas vidas, pelos vícios, pelos maus hábitos adquiridos, pelos valores que estão sendo permeados, o materialismo sendo vivido na sua maior pujança, as pessoas ainda se apegando a valores que são plenamente depreciáveis, achando que com isso vão preencher aquele vazio e vão se tornar pessoas felizes, como na verdade não são. Resultado, percebemos, relato inclusive aí da área da saúde, que o número de pessoas que têm procurado atendimentos psicológicos, psiquiátricos tem aumentado muito, e esse é um dos grandes dramas que a humanidade está enfrentando agora nessa fase de transição, que são os distúrbios de ordem psiquiátrica, justamente pelo cultivo desses valores, pela busca doentia, frenética, por essas questões, né, esses valores, como bem falei, que na verdade não preenchem, muitas vezes vai acabar alienando o indivíduo desgasta a sua força psicológica, emocional, física para conquistar algo e que não vai te preencher. Quando não, muitas vezes o indivíduo mergulha de cabeça para algo que é extremamente danoso, como o uso das drogas, sejam elas lícitas ou as ilícitas, quando não desenvolve determinados vícios, né, hábitos que são perniciosos para a estrutura psicológica, emocional e moral da pessoa, fazendo com que o espírito possa efetivamente adoecer mesmo, acaba meio que psicossomatizando tudo isso aí, criado, né, produzido muitas vezes pelo seu psiquismo. O indivíduo acaba
adoecendo. Pois bem, então vem a doutrina espírita. Nós estamos na doutrina espírita, né? Estamos vivendo a doutrina espírita. E a doutrina espírita coloca-nos, alerta-nos, através da sua mensagem esclarecedora, da sua mensagem consolativa. Ele diz que quanto mais você ascende, quanto mais você cresce materialmente, quanto mais você cresce espiritualmente, mais a sua obrigação de servir ela é ampliada. Por que isso é importante? Porque é através do servir, é através de você ir aplicar os seus recursos psicológicos, morais, físicos, em servir, em auxiliar aquelas pessoas que estão necessitando, é que você vai começar efetivamente a construir a real felicidade. É a partir desse momento que o espírito começa a compreender isso, quando ele começa a entender que a real felicidade passa justamente pelo auxílio, pela dedicação que ele tem em amparar, em auxiliar dentro das suas possibilidades, dentro do seu contexto social que ele vive, para poder auxiliar essas pessoas. Como a própria doutrina espírita nos mostra, nos centros espíritas, atividades das casas espíritas, as distribuições de cestas básicas, sopas, os atendimentos fraternos, as próprias reuniões mediúnicas, as palestras públicas que são realizadas, tudo isso são atividades em que o indivíduo está doando. O indivíduo está tirando um determinado período do dia, ou da semana, ou do mês, para poder desenvolver uma atividade de assistencialismo, de uma atividade assistencial, melhor dizendo, uma atividade de apoio, de auxílio para aquelas pessoas ou para aqueles espíritos. Então o espírito, quando ele começa a entender isso, e isso é um reflexo da ampliação dessa consciência que eu falei no início da nossa fala, é que o indivíduo vai começando a compreender e vai percebendo os verdadeiros valores, ou melhor dizendo, o caminho que ele deve percorrer, que ele deve seguir para conquistar a verdadeira felicidade. E vai sair desse, vamos dizer assim, até dessa relativização do conceito de felicidade. Por enquanto não, é fato, é uma realidade, essa relativização da felicidade e da infelicidade, como bem coloquei. Mas com o passar do tempo, com essa ampliação, vai se depurando esse conhecimento, o indivíduo vai começando a entender e perceber quais são os verdadeiros valores. Porque se você chegar a uma condição de espírito puro, claro, já não vai haver mais essa relativização do que é felicidade e o que é infelicidade. Aí o bem, e o espírito já vive assim, com toda, se não for possível, absoluto, que absoluto sou Deus, mas ele vai viver esse bem, esse amor, numa força tão grande, numa pujança tão determinante, que ele já não vai ter mais dúvida, né, do que é ser feliz ou do que é ser infeliz. Mas nós aqui no planeta de provas e expiações, no mundo primitivo, ainda no mundo de regeneração, nós ainda vamos ter uma certa dificuldade para poder ir entendendo e compreendendo isso e vivenciando tudo isso. No mundo que nós vivemos ainda, como bem falei, o ter é substituído pelo ser. E isso é um outro conflito também que nós vivemos em todos os aspectos. Por isso que eu disse que as pessoas estão à busca, né, da conquista desses valores materiais, melhor dizendo, e acham que com isso vai dar essa garantia, essa segurança, quando na verdade não vai dar. Buscar aquela segurança absoluta, isso não é possível. Até porque o espírito ele está encarnado. Só pelo fato de você já estar encarnado, isso não tem condição de lhe dar aquela segurança absoluta que você tanto almeja, que você acha que vai conseguir. Até porque o próprio corpo físico, ele adoece. Com o passar do tempo, as forças físicas, as forças vitais, elas vão se exaurindo. Então o indivíduo sente já uma certa debilidade, já vai chegando à terceira idade, a perca da autonomia, o indivíduo perde a força física, os lapsos de memória passam a ser mais comuns. Tudo isso já são sinais, não é, da fragilidade que é o corpo físico. Aí até que chega um determinado momento, surge uma doença, ou talvez até um outro fato acontece, e o indivíduo perde esse corpo físico. O corpo físico desce ao túmulo, mas o espírito ressurge no mundo espiritual. E aí, como ele disse, ele passou tanto tempo ali preso naquele mundo, que com o desencarne ele vê a decepção, percebe a ilusão que ele tanto se alimentou, que ele tanto alimentou nesse período, nessa etapa que ele ficou encarnado.
Então o indivíduo sente um efeito de desilusão. E só se desilude o indivíduo que se iludiu. Então, vem a doutrina espírita justamente para nos mostrar qual caminho devemos seguir, que é o caminho justamente do servir, que é o caminho do auxílio, que é o caminho do amparo das pessoas. Pois a partir do momento que você está nesse exercício, nessa prática, você vai aos poucos crescendo, vai desenvolvendo aquelas potencialidades que estão ali muitas vezes em germe, que estão latentes em você, mas que vão aflorando e vão lhe dando cada vez mais forças para você continuar prosseguindo, ampliando e aproximando-se, vamos colocar dessa forma, vamos dizer assim, desse amor de Deus, né? Você vai se aproximando. Quando eu digo se aproximando, quer dizer que você vai entendendo, você vai compreendendo esse amor do Pai, você vai entendendo justamente toda essa funcionalidade, percebendo que Deus quer justamente isso, essa nossa postura, essa condição de servir, de querer apoiar. Mas, muitas vezes, como falei, as pessoas vêm para cá e querem ser servidos. As pessoas, quando se encontram nas suas relações sociais, eles querem o quê? Eles querem primeiro, estão preocupados muitas vezes, nós, com os nossos direitos, né? Os supostos direitos, esquecemos também dos nossos deveres, porque nós temos os nossos deveres. Mas o Espírito que veio para a Terra com esse entendimento, que ele sabe que o objetivo dele é servir, é de auxiliar, ele não está muito preocupado com qualquer possível direito que ele tem, ele está preocupado em servir. Está aí a vida que tem nos seus anais da história, inúmeras pessoas, aqueles que ganharam uma notoriedade, e você fala aquelas pessoas que trabalham aí meio que anonimato e que exercem o que exerceram, atividades extremamente valiosas para auxiliar aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que se encontram em um nível de vulnerabilidade social, aquelas pessoas que enfrentam muitas dificuldades nesse mundo. Temos pessoas aí, o próprio Chico Xavier, Irmã Dulce, tantas outras pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá, espíritos maravilhosos que se dedicaram no amparo, no auxílio a essas pessoas. E foram pessoas que faziam bem, exerciam bem pelo prazer de fazer o bem. Eles já se encontravam em um nível de consciência, de percepção diferente. E eles se sentiam felizes, sentiam-se felizes em realizar essa atividade. Me ocorre agora na memória uma certa reportagem que eu assisti em um programa de televisão, já tem aí alguns anos, uns 20 anos mais ou menos aí, mas eu me recordo bem que nessa reportagem a jornalista foi cobrir a atividade de uma garota, de uma jovem, ela adolescente, se não me falha a memória, foi no estado do Paraná, onde essa criança liderava, né, uma adolescente, liderava um grupo que realizava atividades filantrópicas em comunidades carentes, distribuição de cestas básicas, não é? Através de aconselhamento. E o impressionante é que era isso, quem estava à frente era uma adolescente. E aí a jornalista fez uma pergunta curiosa. Ela disse que não entendia aquela postura daquela garota. Era uma garota ali dos seus 15 anos, mais ou menos de idade naquela época, hoje ela é uma adulta com certeza, e ela não entendia, porque normalmente um espírito, uma pessoa naquela idade, 14, 15 anos, o que é que essa pessoa está buscando? Muitas vezes está estudando, está procurando, já pensando no seu futuro, né, trabalho, mas também está pensando em passear, está pensando em comprar, adquirir alguma coisa, não é? Está naquele processo de procurar enamorar, procurar conhecer alguém, ir nas famosas festinhas, que é algo que normalmente acontece nessa faixa etária, que é o chamado comum. Mas essa garota estava fazendo algo completamente diferente. Ela se sentia feliz, ela se sentia realizada quando ela estava realizando aquele trabalho. E a jornalista disse que não entendia por que ela tinha aquele tipo de comportamento, haja visto a pouca idade que ela apresentava. Então vejam só o conceito de felicidade dessa garota, né? O nível de consciência que esse espírito já se encontrava. Pouca idade física, mas uma maturidade extremamente impressionante. Né? Uma garota, um pouco, como eu bem falei, adolescente, se preocupando em realizar um trabalho assim tão digno, tão
maravilhoso que foi mostrado ali na reportagem. E nesse processo que nós nos encontramos, em decorrência dessa nossa fragilidade ainda, desse nosso imediatismo, desse nosso materialismo, nessa procura do ter, esquecendo muito o lado de ser, o indivíduo ele começa a criar, não é, determinados condicionantes, ou seja, eu só serei feliz se conquistar determinado valor, ou alcançar um determinado posto. Eu só serei feliz se eu casar, eu só serei feliz no dia que eu tiver um filho, eu só serei feliz no dia que eu tiver minha casa própria. E o indivíduo vai sempre colocando condições, aquela famosa condicional que eu falei, né, do relativo. O indivíduo vai colocando essas condições, achando que isso vai conseguir fazer com que ele possa conquistar essa felicidade. E aí, eis que ele conquista muitas vezes isso, e depois de um certo tempo ele é tomado meio que um vazio existencial e olha à sua volta e percebe que está faltando algo, quando na verdade ele nem consegue perceber do que ele já conquistou. E aí começa a sofrer por aquilo que não possui e esquece de curtir, de aproveitar aquilo que ele já conquistou, né? Deixa de aproveitar aquilo que ele já conquistou. E esse somos nós, esse é o perfil nosso. O filósofo grego estoico Epiteto tem um pensamento que ele diz o seguinte: não faça a sua felicidade depender daquilo que não depende de você. Nós pegamos esse conceito de felicidade e colocamos ele, direcionamos ele justamente para esses valores que podem escapar entre os seus dedos, como bem falei, os próprios valores materiais que são depreciáveis, que podemos perder ao longo da vida, que acabamos por achando que temos essa garantia e que vai efetivamente nos auxiliar, vai ser realmente a nossa carta de alforria, muitas vezes, para alcançar essa felicidade, quando isso não acontece. Então, não faça depender isso, não faça depender a sua felicidade daquilo que não depende de você. Procure construir a sua felicidade em cima do que você já é, em cima do que você tem nesse momento atual. Porque, do contrário, você pode acabar se decepcionando. Então, percebam que são alguns conceitos, são alguns pontos que ajudam-nos para que possamos compreender, começar efetivamente a redirecionar melhor a nossa vida. As pessoas, me ocorre agora também uma informação importante, a busca pelo poder. O ser humano vai, muitas vezes, a busca pelo poder, achando que o poder político, econômico também vai lhe garantir essa felicidade, né? Vai lhe dar essa segurança, quando na verdade não é isso que ocorre. Muitas vezes a beleza física também, achando que isso vai lhe garantir essa felicidade, vai levar a sua autoestima, pode até produzir uma felicidade relativa, momentânea, mas isso não vai preencher o seu vazio. Percebemos muitas vezes as pessoas que estão no poder, as pessoas que têm beleza, ou às vezes as pessoas que têm uma condição econômica favorável, se comprometerem cada vez mais perante a vida. O Evangelho segundo o Espiritismo já alerta que uma das provas mais difíceis que o espírito pode enfrentar é a da riqueza, porque na sua grande maioria os espíritos acabam falindo. Quando nós estamos dizendo aqui falindo, nós estamos falando de falência moral. Por quê? Porque o dinheiro, a condição econômica, ele acaba, de certa forma, facilitando a pessoa a ter acesso àqueles valores que o mundo coloca como sendo condição necessária que você precisa conquistar para que você possa ser feliz, que você possa ser apreciado, ser valorizado, ser digno dos aplausos da sociedade. E isso é um grande erro, é um grande equívoco, isso é uma ilusão. Então a busca pelo poder, a busca por esses valores não vão te garantir, pelo contrário, vão muitas vezes servir de armadilha para que você possa cair. Lembra que eu disse no início daqueles valores que nós ainda somos portadores e que sabota a nossa felicidade? Pois é, vai dificultando. Isso desde sempre, desde essa busca do homem, quando digo desde sempre, aqui no planeta Terra, o homem sempre vai na busca desses valores, achando que isso vai lhe garantir. E aí percebemos, muitas vezes, fazer essas pessoas cometerem verdadeiras barbaridades. Vemos aí o fenômeno da corrupção tomando conta nos meios políticos, nas esferas públicas, não só aqui no nosso país,
mas em outros países, a gente percebe que essas pessoas passam a ser públicas. Quando você passa a ser pública, você passa a ter a atenção das pessoas. Consequentemente, você precisa ter que prestar contas à população, porque você é uma pessoa pública, e aí, de uma hora para outra, você é surpreendido, essa pessoa é surpreendida em uma situação difícil, uma situação delicada, comprometedora, que vai de encontro à boa moral. Ao invés de estar ali para poder auxiliar e servir, como bem falei, ele está muitas vezes ali para poder saciar o seu desejo, saciar o seu egoísmo, a sua vaidade, achando que aquilo é o suficiente por si só para que ele possa alcançar e sentir-se efetivamente feliz. E não sabendo ele, o doutrina espírita nos fala que na vida, no Código Divino, que é um conjunto de leis, existem determinadas leis que, quando inclusive nós fazemos mau uso desses valores que nós somos portadores, acabamos por responder. A semeadura, ela é livre, mas a colheita necessariamente ela vai ser obrigatória. E aí vem a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, consociado com a lei da reencarnação, e o índio vem para a próxima existência para poder expiar, para poder reparar possíveis erros cometidos, achando que ali era uma condição para ele ser feliz, quando na verdade não foi para ser feliz. Deu aquela ilusão de felicidade, mas na verdade ele vai perceber mais adiante, nesse momento, que ele construiu uma real, uma verdadeira felicidade. Me recordo agora, no ano 22 antes de Cristo, na região da Gália, existia um guerreiro romano, que fazia parte do exército romano, chamado Titus Aélios. Titus Aélios, ele chegou rapidamente ao grupamento de leões, que era um grupo que fazia parte do exército romano, né? Altamente especializado, extremamente valorizado pelo poder romano daquela época. Logo em seguida, ele se tornou logo governador da região de Alcatrim, ali na África, conquistando assim o respeito daquelas pessoas. E esse cidadão, ele tinha uma prática terrível, que era justamente montado na sua biga, puxado por 2 cavalos velozes. Ele amarrava as pessoas, crianças, mulheres, jovens, idosos, e essas pessoas amarradas a essa biga, puxada por 2 cavalos fortes, saía arrastando essas pessoas, e os corpos dessas pessoas em contato com aquele chão pedregoso, acabavam por ter os seus corpos completamente dilacerados. E ao final desse espetáculo dantesco, ele era aplaudido pelos seus pares, pelas pessoas que estavam ali à sua volta. Posteriormente, ele acabou morrendo em combate contra o exército egípcio naquela região. Quando ele desencarnou, se viu no mundo espiritual em um local de plena treva, de muito sofrimento, de muita dor. Relata ele, através da psicografia que foi recebida no Centro Espírita Leon Denis, na cidade do Rio de Janeiro, que ele se encontrava numa espécie de caverna, onde ali se encontravam expressões de rosto, ou seja, de espíritos extremamente terríveis, gritos ensurdecedores. Ele estava num processo de perturbação local justamente de muita dor, e ali ele passou por 1500 anos. Posteriormente foi resgatado pelo grupamento da Legião dos Servos de Maria, que é uma legião que atua ali naquelas regiões mais inferiores, para resgatar aqueles espíritos que já se reúnem as mesmas condições necessárias para poder ser auxiliado. Ele foi resgatado e depois ele passou por mais 300 anos num processo de reconstituição perispiritual e um processo de recuperação psicológica, para posteriormente ele vir a ter que encarnar. E nesse processo, como eu falei, estou nesse processo de transformação, de evolução, ele percebeu, reconheceu o seu comportamento atroz, dantesco que ele teve na sua última existência, porque naquela época ele achava que aquilo era uma forma de ser feliz, quando na verdade, depois que passou esse tempo todo, ele percebeu o grande erro que ele havia cometido. Ele tinha construído, na verdade, uma infelicidade de grandes proporções. E aí ele vai pedir, depois de todo esse processo, depois de despertar da sua consciência, ele roga à espiritualidade superior para que ele pudesse reencarnar
e aí passar pela uma experiência igual ou semelhante ao que ele havia oferecido àquelas pessoas. E ele vai encarnar na cidade do Rio de Janeiro, em 2001, e em 2007, ele já com 7 anos de idade, né, sendo agora o garoto João Hélio, ele se encontrava, esse garoto, no fundo do carro de sua mãe. Havia sua mãe ali à frente, no volante, né? Dona Rosa Fernandes, a sua irmã Aline Fernandes, no banco do passageiro na frente. Ela para em um semáforo, no bairro Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. Eis que alguns marginais se aproximam, tomam o veículo da mão dessa senhora. Ela, juntamente com sua filha, tenta libertar o garoto João Hélio, que estava no banco de trás, mas não conseguiu. Os marginais, extremamente nervosos, né, porque sob uma tensão tão grande que é um assalto, um deles acaba empurrando o garoto para fora do veículo, mas só que o garoto fica preso ao cinto de segurança. Eles batem a porta do carro e saem disparada e percorrem por cerca de 6 quilômetros, tendo o garoto João Hélio preso a esse cinto, sendo arrastado pelo asfalto durante 6 quilômetros. Foram parar no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro, com a cabeça completamente esfacelada. E aí esse espírito, o garoto João Hélio, que foi anteriormente Titus Aélios, né, através de uma psicografia, ele vai relatar o seu agradecimento, veja só, agradecendo a Deus a oportunidade que foi dado a ele de ter que passar por aquela experiência tão dolorosa, que foi uma forma que ele entendeu ser necessária para que ele pudesse se libertar daquela aflição, daquela angústia, sua consciência acusando com certeza em decorrência daquele comportamento que ele teve ali naquela região da África, no período que ele esteve ali representando o Império Romano naquela região. Então, onde está aí o conceito de felicidade e de infelicidade? Quem é o feliz e quem é o infeliz? É o Titus Aélios, quando ele cometia aquelas barbáries há 2 minutos atrás? Ou foi hoje o Titus Aélios, na última existência, o garoto Hélio, né? João Hélio, que passou por essa experiência, desencarnou ali com 7 anos de idade, pouca idade, e hoje com certeza ele deve encontrar-se no plano espiritual uma condição bem melhor. Então, quem foi o feliz, quem foi o infeliz? Onde está a felicidade, onde está a infelicidade? Então perceba justamente essa relativização. Mas o Divino Espírito, como eu falei, apresenta-nos a alternativa. O Cristo apresentou, Jesus apresentou a proposta adequada para a conquista dessa felicidade, que é justamente estar no servir, do amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, no exercício, na prática do bem, fazer com que todos esses sentimentos nobres que nós temos aí em potencial no nosso vídeo possam ser aflorados, que eles possam crescer para produzir verdadeiros frutos, para que possa produzir o amor, para que possa produzir efetivamente, vamos dizer assim, aquela energia positiva, aquela energia de felicidade, que possa contagiar não só as pessoas que estão à nossa volta, mas é claro, a todos nós que estamos no exercício, na prática do bem. Então, amigos, nós vamos ficando por aqui. Isso foi aqui a nossa pequena contribuição para que nós possamos entender, compreender melhor esse conceito, né, de felicidade e de infelicidade relativas. Que Deus nos abençoe. Paz para todos.